da mentira. Tanto que ele teve que fazer gabinete do ódio por baixo dos panos. Foi mal feito, né? Mas era por baixo dos panos. A BIM paralela, por baixo dos panos também, foi mal feita, né? Eles não conseguiram. Ficou o negócio... O gabinete do ódio, Suman, no primeiro ano do governo Bolsonaro já se sabia da existência do gabinete do ódio, né? Mas tu veja que essa política sórdida da mentira não vingou aqui no Brasil. O Bolsonaro não conseguiu implantar isso aqui no Brasil, pela resistência das nossas leis, da Constituição, o judiciário peitou, né? E o Donald Trump não. O Donald Trump está colocando em prática essa política. Ele vai lá e bombardeia o Irã com base em mentiras descaradas, sem autorização do Congresso. Entendeu? Ele está passando por cima do que é institucional, do que é padrão verdade, e colocando a mentira como um fator determinante das ações dele, né? Essa carta do Trump... Bom, para começar, né, Suma, não tem nem carta, né? Não tem nem carta. É um tweet. É um tweet que ele chamou de carta. Um desaforo. E né, Portinho? Tanto, Suma, tanto que assim, né, Suma, a primeira providência do Itamaraty em relação ao encarregado de negócio dos Estados Unidos no Brasil, porque os Estados Unidos está sem embaixador no Brasil, né? Eu não sei se isso é bom ou é ruim, eu acho que é bom, né? Eu acho que é bom. Como já dizia, acho que foi, não sei se foi o Darcy Ribeiro ou o Mujica que disseram, né? Que nos Estados Unidos nunca teve golpe porque lá não tem embaixada estadunidense. Mujica, essa é do Mujica, muito boa. Assim, a primeira providência, Suman, do Itamaraty foi perguntar para o encarregado estadunidense aqui no Brasil se era verdade aquilo ali, se era verdade o que estava nas redes do Trump. E aí os caras deram ok, não, é quente. Aí os caras do Itamaraty perguntaram, tá, mas tem a carta, vocês vão nos mandar com papel timbrado, com assinatura, como é que... O que a gente faz, né? Só voltou a dizer isso. Porque nós estamos lidando aqui com um bravateiro de redes sociais. É verdade ou não é o que ele está dizendo? Olha que ponto chegamos, mano. A que ponto de absurdo se chega, né? E vou te dizer o seguinte. É verdade esse bilhete, diz o Fábio Krause aqui. Ó. Boa, Fábio. E o Lula ontem me chamou a atenção com a Adélia Ortiz alguns pontos, tá? O primeiro deles é esse. Primeira coisa, quando ela vem naquele tom ferino, a gente não pode esquecer quem é a Adélia Ortiz, tá, gente? É importante, assim, ó. A biografia do repórter justifica o posicionamento do repórter. A Adélia Ortiz deu uma bíblia pro Bolsonaro. A Adélia Ortiz, ela tinha uma filha trabalhando numa das secretarias dos ministérios do governo Bolsonaro, tá? A Adélia Ortiz teve uma fala da prisão do Lula que eu não lembro, que foi também alguma coisa assim. Se insinuou que o Lula ia fugir, alguma coisa assim, tá? Só que ontem, nessa entrevista, ela disse assim, por que até hoje não foi até o Trump, né? E o Lula disse, não tem motivos para ir. Aí eu fiquei pensando, Portinho, ela deveria fazer uma lista, né? Por que o senhor não foi até o Nepal? Por que o senhor não foi até, sei lá, a Austrália? Por que o senhor não foi até o Quinto dos Infernos? Porque, porra, cara, qual é o motivo que eu tenho que ir até os Estados Unidos? Eu tenho um motivo para ir até lá? Entendeu? Agora você vai me dizer assim, porque o argumento dela foi ideológico, né? Querendo encaixar ideológico. O Lula estava abraçado ontem, literalmente, não é metaforicamente, abraçado no primeiro-ministro da Índia, que é um cara de direita. O que não quer dizer que não tem um trato pragmático de Estado. Eu falei isso num programa aqui, inclusive. O Lula tem uma foto romântica com o Macron, que é um neoliberal do Vale do Silício. Ou alguém vai dizer que o Macron é progressista e de esquerda? Não, só um pouquinho. Né? O Lula é o cara que teve urbanidade para estender a mão, cumprimentar e sair numa foto com o vagabundo Milei, que ofende ele publicamente quando pode. Então, esse é o Lula, tu entendeu? É óbvio que ele vai ter suas preferências e tal, como todo mundo, mas eu vou até os Estados Unidos como quem vem pedir bênção, beijar o anel de ouro do padrinho? Não, só um pouquinho. Eu não tenho motivo para ir lá. Eu não tenho motivo para fazer esse contato. Se tiver, ok. Bom, o outro ponto que me chamou muita atenção foi quando ela disse assim, tá, e agora o que vão fazer? Vão chamar o embaixador? E ele disse assim, ó, tem que ver com o Mauro Vieira, isso é da chancelaria do Brasil. Isso é um estadista. Se fosse o Bolsonaro já diria o que se faria. Ele dizia, não, só um pouquinho, talvez não seja da minha competência, eu tenho Itamaraty para isso. O Bolsonaro falava em nome de todos os ministérios, inclusive desautorizando os seus ministros. O Lula não faz isso. Isso é uma competência do Itamaraty.
É claro que eu vou participar da decisão, mas nós vamos sentar junto, nós vamos pensar, não é? O Haddad sobre economia, o fulano, pipipipopopó. Então, o Lula ontem, ele foi tirado, ontem não, desde a coisa da IOF, ele foi tirado de um estado que era um estado desconfortável para ele, mas era um estado de não reação. E colocaram o Lula num estado onde ele melhor performa. Eu traduzi hoje, Portinho, dizendo que o Lula é jogador de jogo grande. No nosso Inter, o Lula é o D'Alessandro da vida. Tá? É o cara que, assim, o Maracanã lotado, final de campeonato, é aí que ele cresce. Se deixar ele no dia a dia blasé, o Lula resbala numa coletiva nada a ver, assim. A coletiva numa quarta-feira de manhã para falar de amenidades, o Lula fala merda, desculpa, fala merda. Agora, exato, bota o Lula para brigar com o Trump... Faz uma piadinha machista, né? Faz alguma bobagem ali, né? Aí tem um cara 10, entendeu? É a 10 e a faixa. Aí ele cresce. Aí é jogador de jogo grande. O que ele fez ontem na Globo, e aí eu vou responder o que você tinha me perguntado. Acertadíssima a decisão do Sidônio. O Sidônio cogitou sim, tá? Essa é a informação que eu tenho. Foi cogitado uma rede de TV entre hoje e amanhã. Desculpe, no caso entre ontem e hoje, né? E só que foi, como é que eu posso dizer? Foi desabilitada a ideia. Por quê? Porque se chegou à conclusão, Portinho, essa informação que eu recebi, eu concordo com ela, de que isso faria aquecer a temperatura contra o trumpismo no momento em que o governo está narrando que está disposto a conversar. Claro que o Lula, quando fala, dá uma porrada. Mas se eu fizer uma chamada, eu tô criando uma rivalidade onde a percepção pública ficou ruim para eles. O Trump ontem mobilizou 15 mil pessoas na Paulista. Entendeu? O Trump virou o rosto de rejeição do brasileiro. O Trump ativou um patriotismo que pode não unir esquerda e direita, isso não, mas juntar aquela massa cinzenta pró-Lula. O Trump ajudou a encaminhar a eleição do Lula ontem. Ele deu um presente pro Lula. Então, criar essa grenalização, essa fla-flulização, naquele momento não era necessário. E aí qual foi a estratégia usada? E eu acho ela sensacional. Falar nos veículos onde Lula não entra, e quando entra, a linha editorial já está construída para desossá-lo. Porque se o Lula ontem falasse em canais progressistas, é conversão para convertidos. Falar na Record é conversar com o público evangélico e falar: vocês que são brasileiros, vocês que sabem da importância do nosso país e que amam o nosso país, eu estou lutando por vocês. E falar para a Globo é dar um recado para o mercado, é dar um recado para o agro e para o brasileiro médio que não tem a consciência do que o nosso público do Voz Trabalhadora, que não tem uma formação política aqui. A gente tem que entender que tem um brasileiro por aí que ele não diferencia Lula de Bolsonaro. Para ele, o governo é tudo a mesma coisa, o executivo e o legislativo é a mesma coisa. Ele não faz ideia. Esse brasileiro, ele também vota. Esse brasileiro pode fazer a diferença dos 2 milhões de votos que nos deu uma eleição. Então, eu achei acertada a medida, Portinho. Foi saber não tensionar no momento em que o teu adversário está com a fama de malvadão. Você está surfando a boa onda. É hora de ouvir mais do que falar. E quando falar, fala para quem tem que falar. Chamar uma rede ontem seria meio que dar palco para uma reatividade bolsonarista e trumpista, que não era preciso naquele momento. Então, acho que isso é importante, Nelson, que ele jogou lá na casa na bolha, né? Jogou fora da bolha, foi falar lá na Record, importantíssimo, que nem tu disse, e no horário ali que o cara